Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao magnífico reitor Gioveni, ao doutor José Carlos. Gostaria de parabenizar também pela formação do Instituto. Eu estava aqui pensando no movimento benéfico que acaba acontecendo, no ciclo virtuoso que acaba acontecendo a partir de uma grande investigação como a Lava Jato. Institutos se formando, a sociedade discutindo o problema da corrupção. Eu trabalho como procurador-coordenador no Ministério Público Federal, na Lava Jato, em Curitiba. Eu sou um membro de uma grande equipe de procuradores da República, delegados de Polícia Federal, agentes de Polícia Federal, membros do Judiciário que estão atuando nessa investigação. Cada um dando o seu melhor. Eu fiquei me pensando o que traz pessoas a formarem um instituto como esse, o que traz pessoas a sentarem aqui hoje e virem aqui assistir a formação desse instituto, ter uma conversa sobre corrupção. E eu creio que o que traz vocês aqui hoje não é presenciar alguém falando sobre a Lava Jato, não é ver Deltan, não é formar um instituto, mas é o desejo que vocês já têm no coração de vocês de enfrentar esse problema da corrupção. É o desejo de ver mudança, porque no coração de vocês já queima uma indignação e uma vontade de que a nossa realidade mude. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre como nós podemos mudar essa realidade. Qual é a realidade que nós vivemos? A Lava Jato diagnosticou um problema enorme de corrupção. Tá, mas e aí, qual que é o tamanho desse problema? A Lava Jato resolve o problema do nosso país? Esses são assuntos sobre os quais nós vamos conversar hoje. Todo mundo consegue ver os slides aqui? O pessoal lá de trás consegue ver também? Ótimo. A Lava Jato chamou atenção porque pela primeira vez na história se comprovou corrupção de montante bilionário, envolvendo simultaneamente as elites econômica e política do nosso país. Esses dados que aparecem aqui na tela são os dados de aniversário de um ano da Lava Jato, que foi comemorado em 17 de março de 2015. Eu vou mencionar alguns dados mais atualizados. Nós já oferecemos acusações criminais contra cerca de 173 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas acusações foram possíveis em razão de uma série de acordos de cooperações internacionais em que países forneceram para nós documentações de contas que foram usadas para pagar e receber propina. Temos mais de 50 pedidos de cooperação internacional. Esses números foram alcançados também em razão de uma série de acordos de colaboração, mais de 30 que nós fizemos e que nos permitiram, a partir deles, alcançar provas que corroboraram, que comprovaram crimes de modo bastante consistentes. Esses acordos geraram uma devolução de valores também jamais vista na nossa história. Foram devolvidos aos cofres públicos mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para vocês terem ideia, tudo que foi repatriado do exterior e devolvido aos cofres públicos antes da Lava Jato soma menos de 45 milhões de reais. Apenas nesse caso, o que foi repatriado do exterior e devolvido aos cofres públicos soma mais de 500 milhões de reais. O valor da propina paga, no caso Petrobras, soma 6,2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas o ruim é que isso é apenas a ponta de um iceberg. Por uma série de razões. Primeiro porque isso aqui é o valor de propina que foi paga apenas no caso Petrobras, e nós já investigamos corrupção em vários outros órgãos públicos dentro da Lava Jato. Além disso, isso aqui é propina paga. Empresas não pagavam propina de graça, elas pagavam para obter um benefício econômico que também saiu do nosso bolso. Além disso, isso aqui é pequeno perto do valor desviado pela corrupção no nosso país. Vocês têm ideia do quanto que é desviado pela corrupção anualmente no Brasil? R$200 bilhões anuais, segundo uma estimativa da ONU. É muito dinheiro. A corrupção não é um problema abstrato que está longe de mim, que acontece lá em Brasília. A corrupção afeta o dia a dia, afeta a nossa história. A corrupção gera problemas como esse. Pessoas que buscam atendimento médico, direito fundamental, e tem que esperar horas e horas na fila, com sorte encontra uma maca para se deitar. Nós poderíamos, com esse dinheiro, que é desviar, investir 3 vezes mais em saúde no nosso país. 3 vezes mais. Nós poderíamos multiplicar o investimento federal em educação também por 3.
para evitar situações como essa, em que a criança fala para a mãe: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde: lá vem você, meu filho, com suas manias de grandeza. Nós poderíamos multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública no nosso país. Ou ainda nós poderíamos retirar da faixa de miséria os mais de 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer, evitando situações vexatórias que nos deixam com vergonha como essa, que se repetem nas diversas grandes cidades brasileiras, em que crianças procuram no lixo o que comer. A corrupção não afeta apenas as classes menos favorecidas, mas também as mais abastadas. Nesse slide aqui, o motorista está surpreso com quanto asfalto no meio desses buracos. O agente público que concorda com a corrupção na construção de uma estrada não pode ir lá aplicar uma multa ou cobrar reconstrução quando aparecem os buracos, porque ele ficou com o seu rabo preso. Esse buraco na estrada, hoje ele mata num acidente alguém que eu não conheço. Amanhã ele mata um vizinho, alguém próximo a mim. Depois ele mata a pessoa que eu mais amo na minha vida. Meu esposo, minha esposa, meus filhos. A corrupção é um problema pessoal, ela é nossa inimiga. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Existem 2 perspectivas mundiais de abordagem desse problema da corrupção. A primeira perspectiva diz que a corrupção é um problema moral, que nós devemos tratá-la mudando as pessoas. Essa perspectiva tem a virtude de identificar uma coisa verdadeira, é um problema moral do indivíduo. Agora, ela não produz muitos frutos. Existe uma segunda perspectiva, muito mais pragmática, que fala o seguinte: não vamos ignorar o problema moral, mas vamos olhar para o corrupto como alguém que tomou uma decisão após uma análise de custos e benefícios. Na prata dos benefícios está o dinheiro que ele desvia, que é difícil de ser recuperado hoje. No prato da balança dos custos está a probabilidade da punição e o montante da punição. O problema no Brasil é que a probabilidade da punição é próxima a 0, o montante da punição é irrisório. A balança está arcada em prol dos benefícios. Nós não temos freios jurídicos contra a corrupção. Se a pessoa não tiver um freio moral particular dela, a tendência é a prática da corrupção. Se nós queremos mudar a realidade, nós precisamos olhar para a corrupção como um problema de política pública, um problema social, e atuar com propostas que mudem o modo como o sistema funciona, que altere as condições que hoje favorecem a corrupção para que passe a desfavorecer a corrupção. A corrupção no Brasil é endêmica e ela é sistemática. Esse mapa que vocês veem reflete o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Quanto mais amarelo está o país, menos corrupto ele é. O Brasil não é um país amarelo nesse mapa. Nós estamos na 69ª posição se pensarmos isso aqui como um ranking de honestidade. A nossa nota é 4, nós estamos no vermelho. Países como Hong Kong e Estados Unidos estão na 17ª posição, a nota deles é 8. Nós estamos muito longe de ter um lugar honesto. Eu vou passar um vídeo que reflete essa realidade. Acho que não passou, será que a gente consegue acessar? Não passa? Alguém na mesa consegue projetar o som do vídeo? Bom, eu vou passar, e se você conseguir consertar, eu passo o segundo vídeo um pouquinho mais para frente. Nós temos uma situação de corrupção endêmica e sistemática no nosso país. Mas nós, brasileiros, nós não podemos ter memória curta. A corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B. Não é um problema de um governo A ou de um governo B. A corrupção vem desde longa data, vem desde o período colonial. Padre Antônio Vieira, em 1650, ele falava que os governantes portugueses não vinham aqui buscar o nosso bem, mas buscar os nossos bens. No governo Getúlio Vargas, quem é um pouco mais de idade vai lembrar que foi cunhada uma expressão chamada mar de lama, para fazer referência a escândalos de corrupção. Nós ouvimos essa expressão até hoje, por todos os períodos do Brasil. Grande corrupção existiu antes da ditadura, na ditadura e em todo o período democrático. Um grande estudioso da corrupção no Brasil, que foi autor do primeiro compêndio sobre corrupção, fez um catálogo dos grandes casos de corrupção na década de 90, antes do atual governo. Ele arrolou 88 casos de corrupção envolvendo o governo federal na década de 90.
A corrupção não tem cor, ela é apartidária. Foi pensando nisso que nós começamos a sofrer no caso Lava Jato em Curitiba. Mas antes de tratar disso, eu queria colocar a seguinte questão para vocês. Vocês acham que a Lava Jato muda o nosso país? Os números todos da Lava Jato, aqueles números grandes que nos trazem esperança, nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Eu queria que você investisse um minuto dando boa noite para a pessoa ao seu lado, dizendo o seu nome e conversando sobre isso. A Lava Jato muda o nosso país? Você acha que... A Lava Jato muda o nosso país? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Está bem dividido. Eu vou te dar a minha perspectiva a partir do caso concreto. Não necessariamente a definitiva, ou melhor do que a de vocês. Mas a partir da minha impressão, o caso Lava Jato não muda o nosso país, infelizmente. Nós tratamos de um tumor. O melhor que nós podemos conseguir tratando esse tumor é a recuperação do dinheiro que foi desviado e a punição daqueles corruptos e corruptores. Mas o problema é que o sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo que nós tratamos esse tumor, vários outros tumores estão sendo gerados. Vocês lembram do caso Mensalão? Algumas pessoas acreditavam que esse caso emblemático transformaria o nosso país. Que nós teríamos um antes e um depois do Mensalão. Mas o que nós vimos, infelizmente, é que enquanto o Mensalão era processado, o caso Petrolão estava em pleno vapor e ainda não havia sido descoberto. Foi por perceber que a sociedade estava colocando sobre a Lava Jato em Curitiba uma expectativa, uma esperança de transformação que nós não seremos capazes de atender, que nós passamos a gestar, a partir do Lava Jato em Curitiba, medidas que pudessem transformar o sistema e aí sim, atuar sobre as condições que favorecem a corrupção no Brasil. Nós gestamos 10 medidas contra a corrupção com base na experiência nacional e internacional, em estudos nacionais e internacionais. Essas medidas foram entregues para especialistas que trabalharam sobre ela no país inteiro, nos devolveram, levamos ao Procurador-Geral da República, que olhou para elas, falou, gostei, são boas, consultou novos especialistas, fez uma consulta pública e fechou um pacote que é chamado de 10 medidas contra a corrupção. Nós voltaremos a elas em seguida.